Olha, tem uma questão em Minas Gerais que se arrasta há um quarto de século e afeta diretamente a vida dos servidores públicos: a falta de uma revisão salarial anual que é garantida por lei. Pois é, parece que agora uma nova proposta, a PEC 40, promete finalmente dar um jeito nisso. Vamos entender os detalhes dessa história. A proposta já começa com essa frase, que é bem forte, né? Ela define o tom de toda a discussão. A ideia aqui é conectar uma coisa na outra. O trabalho de proteger a sociedade precisa vir junto com a garantia de proteção e estabilidade financeira para esses profissionais. Faz todo sentido. Mas para a gente entender a solução que está sendo proposta, primeiro a gente precisa mergulhar no problema. E o centro de tudo isso é uma promessa feita na Constituição que, lá em Minas Gerais, ficou só no papel por muito, muito tempo. Então, o ponto de partida é esse aqui. A nossa Constituição Federal, lá no artigo 37, inciso X, é claríssima. Diz que os servidores têm direito a uma revisão anual dos salários. É um direito básico, né? Para impedir que o poder de compra seja engolido pela inflação ao longo do tempo. E é aqui que a gente vê o tamanho do problema. Dá uma olhada nessa linha do tempo. São 25 anos de espera. A lei federal existe desde 1999, só que a regulamentação para fazê-la valer de verdade em Minas Gerais nunca foi criada. E isso nos leva a um conceito jurídico bem importante. O nome técnico para essa enrolação toda é mora legislativa. É um nome bonito para dizer uma coisa bem simples. O direito existe no papel, está lá, escrito na lei, mas por falta de uma norma específica no Estado, ele nunca sai da teoria para a prática. É uma falha do sistema, basicamente. E essa inércia de 25 anos não é só um detalhe burocrático, não. Ela tem consequências reais e bem graves, viu? Especialmente para as forças de segurança, que são o grande foco na justificativa dessa nova proposta. Agora, o que choca de verdade são os custos humanos. A proposta lista um cenário que é, sinceramente, desolador. A gente está falando de vidas perdidas, famílias desestruturadas, gente se afundando em dívidas, danos psicológicos sem volta. A justificativa chega a classificar essa falta de reajuste como uma violência patrimonial e psicológica praticada pelo próprio Estado. É muito pesado. Bom, diante desse cenário todo, surge uma possível solução. Vamos então analisar como essa PEC, a de número 40 de 2024, se propõe a quebrar esse ciclo de um quarto de século de espera. Então, o ponto crucial é este: a PEC 40 não está criando um direito novo. O direito, como a gente já viu, existe há 25 anos. O que ela quer fazer é criar as ferramentas para que esse direito finalmente seja colocado em prática. E mais, de forma automática e obrigatória. A proposta se apoia em 3 mudanças fundamentais na Constituição do Estado. Vamos dar uma olhada em como cada uma delas funciona para tentar construir essa nova realidade. Os 3 pilares são bem simples e diretos. Primeiro, cravar o mês de janeiro como a data base para o reajuste. Segundo, criar uma proporção bem clara entre o maior e o menor salário das forças de segurança. E terceiro, obrigar que o dinheiro para isso seja incluído no orçamento anual do Estado. Essa comparação lado a lado deixa tudo bem fácil de entender. A proposta basicamente troca a incerteza por regras fixas. Onde hoje não tem data, ela bota janeiro. Onde não tem uma política salarial clara, ela define uma proporção. E onde a verba é um grande talvez, ela transforma numa obrigação. E esse número aqui é um dos pontos mais inovadores da proposta. A ideia é que o maior salário dentro das forças de segurança do Estado não possa ser mais do que 6 vezes maior do que o menor salário. Isso cria uma trava, um limite. E isso aqui é importante. A PEC não vai definir o salário de cada um. Ela estabelece a regra do jogo. Ela dá um prazo de 180 dias para que o governo, por meio de uma lei delegada, detalhe como essa proporção de 6:1 vai funcionar na prática. Para a gente fechar, vamos entender o que torna essa proposta tão especial e o que acontece com ela a partir de agora, dentro do processo legislativo. O que é fascinante aqui é a origem da proposta. Geralmente, emendas vêm do governo do estado ou dos próprios deputados estaduais, mas dessa vez não. Foram as câmaras municipais, lá na base da política, que se juntaram para propor a mudança. É um movimento inédito em Minas Gerais. Agora, o caminho dela é mais técnico. A proposta já foi publicada e vai seguir para análise em 2 comissões muito importantes na Assembleia Legislativa. A própria justificativa já até prevê que pode rolar um ou outro ajuste pequeno na redação, mas sem alterar o conteúdo principal, o coração da proposta. E a gente termina com a grande questão no ar, né? Depois de um quarto de século de espera.
Será que essa mobilização que veio da base da política vai ser suficiente para transformar essa antiga promessa em realidade? A resposta agora está nas mãos dos legisladores estaduais. Vamos acompanhar.